Olá, muito boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado recebe aqui no estúdio o superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, que esta semana anunciou que deixará o cargo até o fim deste ano. E é com ele que então eu converso. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, uma satisfação estar aqui nesse sábado. Superintendente, este ano a Zona Franca de Manaus teve uma vitória importante, que foi a prorrogação dos seus benefícios aí por mais 50 anos. Mas 2014 também foi marcado por uma greve intensa dos servidores, que só foi encerrada depois que o governo federal se comprometeu em atender algumas reivindicações da pauta da categoria. Porém, a promessa parece que não foi totalmente cumprida, segundo o sindicato, e recentemente uma nova mobilização da categoria foi realizada. Essa situação desgastou o senhor? O que motivou a sua saída da autarquia? Na verdade, a minha proposta para a SUFRAMA, eu creio que a gente conseguiu realizar as coisas mais relevantes, mais importantes. Eu digo sempre que a vida não é o mundo ideal. Nós temos as dificuldades, nós temos que trabalhar, às vezes algumas metas você não consegue estabelecer. Mas eu já havia estabelecido que esse era o meu prazo, esse era o limite. Quando eu recebi o convite, esse foi o desenho. O que eu fiz essa semana foi anunciar previamente para que não houvesse dúvidas que a gente ia sair no final do ano. Mas, obviamente, concluído o processo eleitoral, aliás, um processo eleitoral rico, debatido, muito forte, eu me manifestei a respeito da minha posição pessoal nesse processo eleitoral, mas entendia que, qualquer que fosse o resultado, a partir de segunda-feira haveria um novo governo no país, se formando um novo governo, né? A expectativa era que isso pudesse, então, deixar o novo governo absolutamente à vontade. Mas mais do que isso, aí eu acho que é minha obrigação, é suscitar o debate de alguns temas. Você trocou um que para mim é absolutamente irrelevante. Nós conseguimos mais 50 anos. Há um desafio, um conjunto, né, de temas que precisam ser tratados, endereçados agora. Todos nós falamos sobre a necessidade de diversificar a economia do Estado, de aprofundar a questão da biotecnologia, de procurar alternativas dentro do turismo, de ir além da manufatura, de desenvolvimento de produtos, desde da sua concepção, todos esses aspectos. Mas olha, o primeiro passo é fortalecer a instituição que faz a gestão do modelo. E você não fortalece essa instituição se não tratar corretamente os servidores. Os servidores não são seres ideais, eles trabalham numa situação concreta. O mercado remunera melhor fora da SUFRAMA. Como é que você vai fazer a retenção desses talentos? Então você precisa. Então aproveitei para fazer o destaque a isso, a questão do CBA, que é relevante para a nossa sociedade e que por 12 anos não tem tido o tratamento adequado. Eu sou testemunha, não tenho nenhum problema em dizer, do compromisso da presidenta Dilma com o modelo, com a Zona Franca de Manaus, em ações concretas, corrigindo o IPI quando ele foi necessário ser corrigido, batalhando para que a guerra dos portos fosse suprimida através do tratamento adequado do ICMS entre os estados, defendendo o Estado, a Zona Franca de Manaus, no questionamento da União Europeia, tá certo? Então, eu sou testemunha disso. Mas eu entendo também, estou absolutamente à vontade para registrar que parte do governo não está alinhado a essa decisão da presidenta. Muito menos importante o cargo de superintendente do que a agenda que nós temos para essa sociedade. Então eu só fiz foi lembrar essa agenda que todos nós precisamos trabalhar. Essa parte do governo que o senhor fala inclui o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ricardo Schaeffer, que teria criticado a administração? Não, veja bem, vamos agora tratar disso com a tranquilidade devida. Eu tenho mais reclamações sobre uma visão burocrática que tem o Ministério do Planejamento do que as posições do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. O secretário executivo Ricardo Schaeffer sempre teve uma postura extremamente equilibrada em relação aos temas da Zona Franca de Manaus. Quando eu falo equilibrada, é que saber, que eu sempre digo isso, que nós não podemos ser excluídos do desenvolvimento nacional, mas nós não podemos ser excludentes, nós não podemos ter uma redoma que nos proteja, super proteja e crie danos a outros pontos do território que querem seu desenvolvimento. Então sempre teve esse equilíbrio. O que aconteceu foi um episódio, sim, aqui ao tratar desse aspecto específico
da movimentação dos servidores em busca de novos salários, ele foi a uma emissora e se manifestou de uma forma que eu julgo equivocada. Isso eu disse claramente. Agora, isso não tira o mérito do secretário Scheffer no tratamento das outras questões com a Zona Franca de Manaus. Não concordo com a manifestação dele, tive a oportunidade de dizer isso e eu creio que a gente não pode dar a esse episódio uma dimensão maior do que ela tem. É algo absolutamente pontual. O mais importante, volto a dizer, é resolver o problema salarial. Dentre a pauta de reivindicação dos servidores, o senhor acredita que a questão salarial é a mais necessária nesse momento ou tem outras questões? O que o senhor, na sua avaliação, o que precisa reformular para a categoria? Isso é importante que você diga, porque essa é fundamental, é salário, é estrutura de carreira. Os outros pontos que nós colocamos no acordo são, por exemplo, obras nas áreas descentralizadas. Deixa eu lhe falar um pouquinho rapidamente disso. É que essas questões todas estão encaminhadas. Nós estamos praticamente inaugurando um prédio novo da Suframa em Boa Vista. Está concluído. Está absolutamente concluído. Em Macapá, nós estamos buscando, desde o princípio, uma área. Nós temos um projeto para 20 mil metros quadrados. Depois de muito tempo, o Serviço Patrimônio da União nos disponibilizou uma área de 5 mil metros quadrados. Obviamente não funciona. Conversamos com as prefeituras de Macapá e de Santana. A Prefeitura de Santana nos colocou um terreno de 20 mil metros, mas onde funcionava um lixão. Não nos atende. Conversei com a secretária de Fazenda do Amapá. E o Estado, então, nos disponibilizou um terreno de 20 mil metros quadrados, que tem uma localização que não é muito boa e que os nossos engenheiros estão trabalhando. Em Guajará-Mirim, no dia 20, o prefeito esteve na Suframa deste mês e com o representante da Assembleia da Câmara Municipal nos trouxe a lei que fez a doação da área necessária à Suframa. Então essas coisas estão todas sendo encaminhadas. Nós trabalhamos a flexibilização do horário, que era um pedido, nós trabalhamos a capacitação, eu gosto de registrar sempre porque tenho satisfação. No ano anterior, a minha chegada na Suframa foi gasto R$40 mil em capacitação. Esse ano nós vamos gastar 640 e tem 1,5 milhão no orçamento. Então é um salto muito importante. E tem uma questão que é importante também, que é a questão do refeitório dentro da Suframa. A área que ali estava destinada não pode funcionar um refeitório porque a divisa não autoriza. Então nós construímos duas soluções. Uma definitiva, mais importante, serão construídas 3 cúpulas, aquele estilo que tem na Suframa, onde nós vamos ter um refeitório, no subsolo uma cozinha industrial e também uma área de convivência e uma salão de jogos, para que você possa, no horário do os investimentos em estrutura estão sendo feitos. Agora, estrutura, como você disse muito bem, não acontece da noite para o dia, então ele tem todo um cronograma. Eles estão sendo feitos. O que não andou, claramente, é a questão salarial. E não depende do ministro apenas de desenvolvimento do comércio. Ele tem batalhado com isso, ele tem se envolvido, o secretário Scheffer tem se envolvido. Agora, nós não podemos, de toda forma, não ter a solução. Eu volto ao ponto inicial. O compromisso da presidente tem de se mostrar efetivo em toda a máquina pública. Certo. E uma boa notícia aí nessa semana que o senhor anunciou a sua saída, pelo menos o senhor vai deixar aí uma boa notícia para a gente, que é a questão da União Europeia, que há tempos vinha questionando os benefícios da Zona Franca. Parece que agora eles tiraram a Zona Franca da linha de combate deles. Essa é uma excelente notícia, mas eu quero, só antes de falar sobre isso, dizer o seguinte: não, nós temos um conjunto de boas notícias, de satisfações que vivi como profissional dentro da Suframa. Essa especificamente, no início desse ano nós tivemos essa comunicação que a União Europeia ia representar junto à OMC por um conjunto de programas do governo brasileiro que eles julgavam impróprios, entre esses o da Zona Franca de Manaus. Parte da nossa equipe esteve em Genebra em fevereiro. Depois disso, uma série de pequenos e outros encontros foram realizados no Brasil. E no dia 20 de outubro, passado, há 12 dias atrás, nós recebemos representantes da União Europeia. Então fizemos uma reunião na Suframa, contamos com a parceria importante do governo do estado através da CEPLAN, tivemos também o reitor da Universidade do Amazonas, tivemos professores da Universidade Federal do Amazonas, o professor Turi e o professor Rivas, tivemos também o Vigílio Viana da FAS e fizemos um amplo painel mostrando exatamente aquilo que nós fizemos na prorrogação.
Qual é a validade desse modelo? Quais são as externalidades positivas? Por que isso existe? Considerando, inclusive, todo esse processo de geração de impostos, de renda pública, de emprego, de integração com a economia mundial, de integração com a economia brasileira. E hoje, essa semana, na verdade, para nossa satisfação, sai um comunicado oficial da União Europeia que diz que vai prosseguir em outros programas, mas que a produção de Manaus está fora desse questionamento. Com a minha satisfação, vi também o ministro das Relações Exteriores se manifestar no mesmo sentido. Estamos discutindo isso, mas uma satisfação que a Zona Franca de Manaus esteja fora desse questionamento. Efetivamente é uma boa notícia. Tá certo. Superintendente, para a gente encerrar, o que o senhor espera aí da nova gestão depois de ficar à frente aí quase 3 anos da SUFRAMA? O primeiro ponto que eu espero, eu tive a oportunidade de dizer no CODAN, é que ele tenha apoio da sociedade amazonense. Apoio que tive, não reclamo não, apoio que tive, senão nós não teríamos sequer conseguido as vitórias que conseguimos. Há uma agenda muito importante, eu digo sempre que a agenda é mais importante do que o nome, mas um nome que tenha a firmeza, que saiba se colocar no cenário nacional, que conheça, que tenha liderança, é muito importante para a SUFRAMA nesse instante. Tá certo, eu agradeço a sua presença, desejo boa sorte aí para o senhor. O senhor já sabe o que vai fazer ou vai descansar por enquanto? Primeiro descansar. Tá certo, uma boa sorte então para o senhor e quem sabe a gente se encontra aí numa outra oportunidade. Com certeza, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui hoje. Tá certo.